Meus amigos, esse é o nosso segundo vídeo nessa semana. O assunto é extremamente importante, que são os novos vazamentos da Vaza Jato, sobre as conversas, especialmente as conversas de Moro, quanto no episódio no final de 2015 sobre a ida de Lula ao governo Dilma, né, que efetivamente iria ter, dada a popularidade, a capacidade política de Lula, seria uma intervenção importante num governo que estava sendo atacado por todos os lados, cercado por todos os lados, como o do governo Dilma no final de 2015. Para mim, esses vazamentos agora foram os mais importantes de todos. Quer dizer, claro que todos são importantes, que mostram sempre facetas desse golpe de Estado, mostra que esse golpítima não tem nada de ilegal, ele foi uma grande mentira armada contra a sociedade brasileira, obviamente contra o PT, né, que estava no governo há 15 anos, e contra Lula, como grande líder popular. Eu sempre faço questão de insistir, o ódio a Lula não é o ódio à pessoa de Lula, é o ódio a quem ele representa, ao povo, né? É o povo que não tem que ter soberania, é o povo que não pode ter representação. A elite, que é saqueadora, né, não admite isso, né? Esse que é o ponto. A elite que tem o dinheiro, a elite funcional desse pessoal que tem o dinheiro, funcional por quê? Está no governo, está no mercado e tal, né? Quer dizer, planejando, controlando, exercendo esse tipo de poder para os proprietários saquearem depois, e Moro faz parte dessa elite funcional. E ele se armou com a imprensa, né, que é a boca dessa elite do dinheiro, para quê? Para montar uma grande manipulação, um grande erro, uma grande confusão, um grande engano, né, uma grande fraude contra o STF, já que ele tinha... vamos só relembrar aqui do que a gente está tratando, o que foi mostrado. Foi mostrado nesses novos vazamentos que não havia só uma conversa que ele seletivamente recortou, retirou do contexto todas as outras conversas e mandou só essa conversa para o STF, e foi o que Gilmar Mendes foi induzido a erro, portanto, né? Isso é enganação, isso é fraude, isso é crime, é um crime contra a democracia, não é um crime, isso é muito mais do que assaltar alguns milhões e tudo, né? Isso é você inverter a sociedade, toda a base na qual ela se forma, de cabeça para baixo, o que esse cara fez. Quer dizer, isso tem que ter uma consequência, né? Você não pode ficar impune com isso, né? É por isso que eu defendi no Twitter cadeia, claro, obviamente. E tem um inocente lá, que é o Lula, exatamente por esse tipo de ação. Ou seja, quando o Moro recorta só uma fala, a fala que poderia incriminar o Lula, e tira dezenas de outras falas desse mesmo contexto, que tinha um conteúdo completamente distinto, o contrário disso, ou seja, que mostram o quê? Que mostra que Lula não queria, que ele tinha pensado várias vezes antes de aceitar o cargo de ser ministro, etc., do governo Dilma e tal, e que toda a conversa estava baseada no fato de que ele queria reestruturar o apoio partidário ao governo, né? O que efetivamente existia uma chance muito grande de que ele o fizesse. Moro retirou todas essas questões e pôs só a questão do interesse menor, ou seja, obscureceu o lado de Lula como estadista, como alguém preocupado, né, com a estabilidade política do país, etc., e pôs só o cara que estava querendo se safar de crimes que depois supostos crimes, que depois a gente está vendo aqui que não houve nenhum, né? Não houve nenhuma prova, as provas foram construídas, etc. Ou seja, uma gigantesca fraude, uma gigantesca armação, cujo culpado é obviamente Moro, né? Claro que ele estava em conjunção com essa elite inteira e com essa imprensa, é por conta disso que há reação ainda hoje a punições severas contra o Moro. A imprensa não comprou isso porque ela está no meio. Ora, claro, ela é cúmplice, ela foi cúmplice, né? A própria elite foi cúmplice disso. Então, quer dizer, a queda de Moro, pessoal, é uma queda que é difícil, né? Embora ele já tenha perdido qualquer forma de legitimidade real. Por quê? Porque o esquema é muito maior do que ele, né? E a queda dele significa a queda do sistema inteiro. É isso que está acontecendo.
Obviamente, ninguém pode parar, desde que você perca a confiança, e obviamente agora a gente tem os dados reais, a perda de credibilidade não pode ser refeita. Já aconteceu o mal, mas esse pessoal está ainda, obviamente, tentando aí, de algum modo, empurrar com a barriga, né? Como se o mundo não tivesse já mudado, né? E como se a impressão que a sociedade tem sobre esse golpe já não tivesse mudado de um modo importante, embora ainda isso não esteja sendo possibilitado o acesso para a maior parte de um modo simples, de um modo que ela compreenda, etc, etc. Então, isso é extremamente importante. Por quê? Porque Moro só serviu para uma única coisa: criminalizar Moro e a Lava Jato, criminalizar o PT e Lula, né? Esse foi o dado fundamental, né? E também isso mostra o quê? Isso torna a questão do Lula livre não mais uma coisa do PT. Isso que é importante que a gente diga. Não é mais alguma coisa que tem a ver com o Lula apenas, não é alguma coisa que tem a ver com o PT. O Lula livre é o centro, a demanda central da verdade, da restituição da verdade, da justiça e da democracia brasileira hoje em dia. Não pode haver nenhuma frente democrática, etc., contra o fascismo dessa família de patetas milicianos, né? Então, que não tenha como ponto central o Lula livre. Por quê? Porque o cara foi vítima escandalosa, né? Uma vítima de uma trama escandalosa e absurda, né? Manipulada de um modo criminoso por Moro e a sua quadrilha no Ministério Público Federal, todo mundo sabendo o que estava acontecendo, ninguém ali era inocente. Eu próprio que descrevi isso nesse livro aqui, no Elite do Atraso, eu até imaginava que havia algum grau ali, quer dizer, eu não imaginava que o grau de maldade e o grau de canalice tivesse chegado a esse ponto. Quer dizer, a gente está lidando aí com pessoas absolutamente desprovidas de espírito público. Não é só uma mistura de má intenção com uma leitura da realidade conservadora, como eu imaginava aí. Inclusive, é só canalice, né? Não teve nada de preocupação social, né? Foi uma armação de criminosos. E Lula ficou no centro dessa armação. E qualquer restabelecimento, portanto, de uma democracia atuante, de princípios que sejam gerais, que envolvam a todos, porque é isso, não tem como você perseguir o PT e achar que você vai ter uma democracia manca, né? Na democracia, na justiça moderna, a universalidade é o único princípio sagrado, né? Ou é para todos, ou não é para ninguém. Ponto. Né? Democracia significa isso. E não se pode achar que você pode perseguir um partido porque ele defende os interesses populares e achar que você vai ter uma democracia meia boca, entende? Para elitista da classe média, branca, etc, etc, e que você vai esquecer de vez o povo mestiço e negro. Então eu acho que o Lula livre não é mais uma bandeira do PT apenas, não é mais uma bandeira dos partidos de esquerda, não é mais uma bandeira da pessoa de Lula, é a bandeira central de qualquer esforço para restabelecer os princípios democráticos no nosso país, né? E não esquecer mais, punir os culpados. Então eu acho que esse ponto e esses últimos vazamentos tornaram toda a bandalha, foi feito de um modo muito mais claro, óbvio, como jamais havia sido feito antes. Daí a importância desses últimos vazamentos dessa semana e daí o fato de eu ter achado que iria ser muito importante discutir isso também aqui no nosso canal. Mas tem um ponto ainda sobre esse ponto do Moro e da armação da Lava Jato contra Lula, que eu não poderia esquecer. Foi, obviamente, a ação absurda dos procuradores de São Paulo, né? Ridícula e maldosa, que logo depois que esses vazamentos com relação a Moro, que foram os mais importantes, os mais perigosos, vieram ao conhecimento público, no dia seguinte os procuradores de São Paulo abriram uma nova denúncia, ou seja, eles devem ter lá o quê? 20, 30 denúncias em vias de abertura para articular junto com a imprensa. O pessoal trabalha como bandido para criminalizar, acusado de corrupção Lula e o irmão dele, que eu acho que é uma
que é um ponto absurdo, e o Reinaldo Azevedo fez um comentário muito pertinente a respeito disso nessa semana, que foi o fato de que o irmão do Lula já trabalhava para a Odebrecht desde os anos 90, quando o Lula não era presidente. Aí a continuidade dele, do trabalho, né, tinha sido interrompido um ano, né, não sei qual razão, mas a continuidade do mesmo trabalho que ele fazia antes, na década anterior, agora, quando o irmão é presidente, foi definido por esses caras como a corrupção. Quer dizer, isso era uma coisa completamente absurda. Antes não era. Com o irmão presidente, o mesmo trabalho, na mesma empresa, passa a ser definido como corrupção, né? Isso, para mim, quer dizer, obviamente, isso é aquela velha coisa, porque a Lava Jato foi uma tragédia para o Brasil, só uma tragédia, não teve nada positivo, como nós estamos vendo. Você vê aí como é o grau de pusilanimidade tocou essa casta jurídica, procuradores, juízes, etc., nesse tipo de ataque político seletivo, né, às classes populares e à sua representação. Quer dizer, chegar a esse grau ridículo de absurdo, né, você criar, quer dizer, veja bem como é, né, quer dizer, a coisa, quer dizer, é um fato completamente absurdo, mas que ganhava foros de legitimidade, porque a imprensa iria, quer dizer, não fez isso agora, porque não tem mais legitimidade, mas se fosse em outras épocas, isso iria ter repercussão enorme, né? De uma notícia seletiva, sem nenhuma base, usando o quê? Usando o carisma da justiça, pessoas sem a menor qualidade, bandidos, esses procuradores são bandidos. A gente tem criminosos no aparelho de Estado brasileiro, eles não estão defendendo aí o interesse público, né? Estão defendendo interesses partidários deles. Quer dizer, a gente nem sabe quais são as vantagens que esse pessoal está tendo para fazer esse tipo de coisa, mas de qualquer modo é uma bandidagem, não é isso? E montando, como o Reinaldo Azevedo ridicularizou muito bem, então, no fundo, esses anos todos, essas décadas todas aí do irmão do Lula, chega a 1 milhão e pouco de salários, né? Quer dizer, né, décadas a fio de trabalho, como se fosse uma corrupção passiva da Odebrecht. E isso quando os diretores que estavam envolvidos nisso, as quantias são de 70 milhões, 100 milhões, etc. Né? Aí, então você quer montar o cara que fosse o chefe do esquema inteiro com uma quantidade, por comparação, insignificante. Quer dizer, ou seja, todo o fato mostra não só o ridículo desse tipo de acusação, né, mas mostra também a pusilanimidade desses procuradores, né? Um dia depois, ou seja, para tentar mostrar, ele continuar ainda batendo na tecla da desonestidade, etc., se aproveitando aí de que tem muita gente na classe média que tem raiva, né, de qualquer forma de representação popular. Quer dizer, mesmo que não tenha nenhum fundamento, é comprado como se verdade fosse. Foi exatamente o que aconteceu na condenação do Lula, que era a Rede Globo, a imprensa inteira durante vários anos atacando. Bem, fica essa lembrança que eu tinha esquecido, e um grande abraço e um ótimo final de semana.